Oi, eu vou explicar para vocês agora a atividade português da apostila, que nós vamos trabalhar verbete de enciclopédia, tá? Que vai das páginas 28 a 31. Então, a gente está entrando aqui agora no capítulo 5, dando nó em pingo d'água. A água é muito importante em nosso cotidiano e necessário para a manutenção da vida, mas isso tem um custo. Você sabe quanto custa a água que consome todos os dias? Então, vocês observam que o tema dos nossos textos é a água. Porém, nós estamos trabalhando textos diferentes, né? Bem diferentes, mas não fugindo do tema que é água. Então, nós vimos infográfico com tema água, nós trabalhamos agora os poemas visuais com o tema que foi água, e agora nós vamos ver o verbete, tá? Então, nós temos: tô lavando a calçada, isso na página seguinte, tá? Na página 28. Tô lavando a calçada, olha só como que ela está lavando a calçada, tá? Então, no número 1, o que está sendo tratado no cartoon? Então, se você observar, nós está fazendo uma crítica em relação às pessoas que lavam a calçada com a água de mangueira, porque nós estamos desperdiçando água. Desperdício é como se estivesse jogando fora, jogando no lixo. Então, o cartoon está retratando o seguinte: quem lava a calçada com água, além, né, de não estar aí cuidando, né, de um bem comum que é a água, também está jogando o seu dinheiro fora, né, ou a água no lixo. Número 2. Para você, faz sentido alguém jogar água no lixo? Por quê? Não faz sentido, né, jogar água no lixo. 3. A situação apresentada é exagerada, porque a intenção do autor é fazer uma crítica. Que crítica é essa? Então, assim, não é uma situação que pessoas não vão lavar latas de lixo desta forma, né? Tô lavando a calçada, mas a fala dela faz a gente fazer uma crítica. Então, essa crítica é do desperdício, né? Tanto da água que está sendo jogado fora sem realmente o uso adequado dela. 4. De que outra maneira o personagem poderia limpar a calçada? Então, se o personagem do cartoon tivesse optado por lavar a calçada usando um balde em vez de mangueira, ela estaria praticando um ato de conservação do meio ambiente? Você sabe o que é isso? Nós já discutimos, né, várias vezes o que é a preservação do meio ambiente e da água, que é um recurso natural que depende também muito de como nós tratamos e nós utilizamos ela. Tá vendo que nós estamos discutindo, né? O português tem essa intenção de discutir o tema, que é água, mas também apresentar leituras de textos diferentes, tá bom? Como a gente está lendo aqui imagem, cartoon também é um tipo de texto que você tem que fazer a leitura. Então, o verbete, o que é? Quando organiza-se uma enciclopédia, os verbetes são os responsáveis pelas explicações e notas. Na maioria das vezes, cada artigo de enciclopédia é denominado verbete. Os verbetes são usados para proporcionar uma explicação, nota, organização ou melhoramento maior ao texto da enciclopédia. Além das enciclopédias, os verbetes também são encontrados em dicionários e glossários. São escritos com caráter informativo e buscam explicar um conceito. Então, é explicar o conceito, o que é isso. Então, aí na página seguinte, vai vir, então, falando para vocês. Verbete de enciclopédia. Número 1. Leia mais um verbete retirado de uma enciclopédia online. Então, água. Então, vai vir aqui a introdução, tá? A água é um líquido mais importante que existe na Terra. Então, tá falando sobre o que é água. Então, a introdução. Depois vem o ciclo da água, que vai falar, né? A água está sempre mudando de lugar da superfície da Terra, ela vai para a atmosfera e vai falar sobre o ciclo e sobre o tratamento e abastecimento de água. Ao lado também vão surgir algumas palavras que já vai dar o conceito também explicando para vocês, tá? Então,
vocês vão responder para mim a página 30 e 31, que na página 30 vai aparecer esses significados aqui, ó. Alguns verbetes de enciclopédia podem ser grafados com inicial minúsculo, assim como dos dicionários. Contudo, quanto ao número de informações, o verbete de enciclopédia é geralmente mais completo do que um de dicionário, uma vez que acrescenta informações a definições das palavras ou dos assuntos. Essas informações podem discorrer, por exemplo, sobre a história do assunto abordado, suas características, seus usos, etc. Outra explicação também vai aparecer na página seguinte. O verbete de enciclopédia apresenta informações a respeito de determinado assunto ou de uma palavra específica. Na enciclopédia, os verbetes podem ou não estar organizados em ordem alfabética. É muito comum que essa organização seja feita por assunto. Geralmente os verbetes enciclopédicos apresentam fotos ou desenhos para ilustrar o assunto ou complementar as informações a respeito dele. Há verbetes de enciclopédia em publicações impressas ou digitais. Então, os verbetes aí têm esse objetivo de nos informar mais sobre o assunto. Então, como nosso tema todo aqui está sendo água, agora ele vai explicar para vocês o que é água, né? Como funciona o ciclo da água, o tratamento dessa água, até para reafirmar os outros textos, a questão de economizar, tá? Qualquer dúvida nas questões que vocês vão responder nessas páginas entre 30 e 31, pode chamar a professora.